A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre deste ano de 2024, estudando uma série de lições baseadas em 2 livros históricos do Antigo Testamento, que são os livros de Ruth e também o livro de Esté. O assunto geral desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Então, nós estamos aprendendo uma série de lições baseadas nesses 2 livros e extraindo importantes conhecimentos, informações relacionados ao período da história do povo de Israel, nos tempos de Ruth e também no tempo de Esté. Nós estamos já caminhando aí, para as últimas lições. Vamos estudar a lição de número 10. Vamos estudar a lição de número 10, que estará sendo estudada nesse dia 8 de setembro de 2024, que, por sinal, é um dia muito especial para nós, assembleanos, pois estamos aí comemorando nesse dia o Dia Nacional de Missões. Bom, você que sempre está nos acompanhando aí, se você não se inscreveu no nosso canal, peço por gentileza para que você se inscreva para fortalecer o nosso canal. E você que já se inscreveu, nos ajude aí compartilhando o nosso vídeo, comentando também. O seu comentário é muito importante, mesmo que você de repente tenha alguma coisa em discordância à nossa colocação, mas é importante que você faça seu comentário, não tem problema nenhum. O importante é nós juntos aprendermos da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui, estudando as lições da Escola Bíblica Dominical. Nesta lição 10 que nós estamos estudando, temos o título da lição definido da seguinte forma: o plano de livramento e o papel de Esté. Bom, temos 2 situações aqui: o plano de livramento, e dentro desse plano de livramento nós temos o papel da rainha Esté, a função, o posicionamento dela dentro desse plano. Então nós estamos falando de 2 coisas que estão inseridas, que fazem parte do mesmo momento, que fazem parte do mesmo fato, do mesmo acontecimento, tá certo? O plano de livramento está, de alguma forma, relacionado com o papel que Esté desenvolveu nesse processo. Bom, vamos lá. Estamos estudando livros históricos. Os irmãos sabem que livros históricos não nos dá muita riqueza de aplicações para a vida diária. Nós precisamos primeiro entender a história, conhecer a história, a narração do livro, entender a mensagem que o livro está trazendo, para depois a gente conseguir aplicar alguma coisa nas nossas vidas. Nós não estamos aqui com um texto doutrinário, onde você tem uma riqueza de ensinamentos para a vida prática. Temos aqui um livro histórico que narra um período da história do povo de Deus, e nós, a partir do momento que nós entendemos o porquê desses fatos, como que se deu esses fatos, em que circunstâncias que aconteceram, aí nós vamos conseguir trazer aplicações para as nossas vidas. A Esté tem muito a nos ensinar aqui com a sua vida? Sim. Mardoqueu tem muito a nos ensinar, tem exemplos a passar para nós aqui através da sua vida? Sim. Essa lição vai nos ajudar a entender como eles reagiram diante de uma situação crítica, diante de uma situação desesperadora. Nós vamos ver como eles reagiram diante dessa situação e a forma que eles lidaram com essa questão nos ajuda, vai nos abrir o entendimento
para que nós saibamos lidar com as questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Muitas vezes situações difíceis, desesperadoras, mas encontramos em Esté e em Mardoqueu exemplos de como nós podemos enfrentar essas duras realidades que nós estamos sujeitos na nossa vida, tá certo? Então, eu acredito que vai ser uma lição muito proveitosa para a nossa vida espiritual. Textuário da nossa lição. O textuário está em Isaías capítulo 64, versículo 4, e o textuário diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O que esse versículo tem a ver com a lição que estamos estudando? Ora, nós estamos estudando aqui uma lição onde Deus trabalhou, Deus cuidou do seu povo num momento muito difícil. E o que Isaías está dizendo aqui na sua mensagem profética, no seu livro, é exatamente isso, que Deus, o nosso Deus, é um Deus que trabalha pelos seus. Isaías está afirmando aqui que só existe um Deus. Não existe dois deuses, só existe um Deus. Isaías está afirmando de forma muito clara aqui que não há Deus como o nosso Deus. E ele diz aqui, desde a antiguidade, não existiu um Deus como o nosso Deus. Um Deus que ele cuida dos seus. Primeiro, porque os outros não são deuses de verdade. São invenções, são criações humanas. Os outros deuses que existem não são reais. É fruto de uma crença vazia, fútil, uma crença que não leva o homem a lugar nenhum, porque é uma crença depositada em deuses que são imaginados pelos seres humanos. Então não tem efeito nenhum. E não só Isaías está afirmando aqui que existe apenas um Deus, não há outro. Por isso que ele fala aqui, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Então, Isaías está falando para Deus, está declarando para Deus que ele reconhece que não existiu, nunca existiu um Deus que possa ser comparado ao nosso Deus. Porque o nosso Deus é único. Não há ninguém, não há nenhuma entidade que possa ser comparada ao nosso Deus. Ele é único. E na sequência do versículo, Isaías ainda diz que, além desse Deus que nós servimos ser único, não tem outro, ele ainda trabalha por nós. Nós não merecemos, nós não somos dignos. Quem somos nós diante de Deus? Somos como poeira, somos como grãos de poeira no meio desse mundão. Quem somos nós nesse universo? Ora, o Deus que nós servimos é o Criador dos céus e da terra, Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor que tem o controle sobre todas as leis da física, da química, as leis da natureza, as leis dos homens. Servimos a um Deus que tem o controle de tudo e de todos, que tem todas as coisas sujeitas a Ele. Quem somos nós no meio de tudo isso? Somos apenas o pó. No entanto, nesse versículo aqui, em Isaías 64, versículo 4, nós descobrimos que Deus se importa conosco. Mesmo nós sendo o pó, Deus se importa conosco. Nós temos aí cerca de 8 bilhões de seres humanos na Terra. E Deus te conhece.
Deus se importa com você. Deus olha por você. Deus trabalha por você. Você já imaginou o que é isso? Isso é algo extraordinário. É algo maravilhoso demais. Quando você para analisar que apesar de você ser tão pequeno, apesar de você ser tão falho, apesar de você ser tão medíocre no sentido de que você é apenas mais um no meio de bilhões e bilhões e bilhões. E Deus trabalha por você. E Deus olha para você. Deus cuida de você. Deus te dá livramentos. E mais. E mais. Pessoas à sua volta muitas vezes são guardadas, recebem livramentos porque Deus livra você e através de você ele livra outros. Me faz lembrar do que aconteceu com Paulo, quando sofreu um naufrágio indo para Roma e eles pararam na ilha de Malta. E a Bíblia diz que pela madrugada os náufragos, né, a tripulação estava desesperada, achando que todo mundo ia morrer no meio daquela grande tempestade. E enquanto o povo, né, enquanto a tripulação estava naquele desespero todo, Jesus estava se revelando a Paulo dizendo: Paulo, não vai morrer ninguém. Tá todo mundo salvo porque Deus entregou nas tuas mãos. O que o texto está dizendo ali? Por causa de você, Paulo, por amor a você, todas essas almas também vão ser livres, libertas, ou não vão receber livramento, não vão morrer vítimas desse naufrágio. Eu aprendo com isso que Deus, ele nos ama tanto, tanto, e muitas vezes as pessoas que estão à volta de nós, que nem reconhecem o nosso Deus, acabam sendo abençoadas pelo simples fato de estar conosco. Olha a importância que você tem para Deus. Olha a importância que você tem para o Senhor. Através de você, Deus dá livramentos a familiares, a amigos. Você está na condução, Deus está contigo. Você está na escola, Deus está contigo. Quantas coisas ruins já deixaram de acontecer em determinados lugares, quantos acidentes, porque você estava lá e Deus cuida. A Bíblia diz aqui que Deus trabalha por nós. Mesmo não sendo nós merecedores, mesmo não sendo nós dignos, mas o Senhor cuida de nós. Já parou para analisar isso? Isso é lindo demais. O profeta Isaías está falando aqui que nós servimos um Deus que se importa com os seus. Ele se importa com aqueles que nele espera, que nele crê, que confia nele. Deus se importa conosco. E isso deve ser motivo para nós sermos muito gratos, servir a ele com muita alegria, com muito prazer, porque os olhos do Senhor estão como chamas de fogo nos acompanhando, cuidando de nós. O salmista fala no Salmo 139, quando eu ainda estava informe dentro da barriga da minha mãe, meus ossos se formando, lá o Senhor estava me acompanhando, me vendo, porque o nosso Deus, ele se importa com cada um de nós, tá certo? A verdade prática diz, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Então, é nos momentos dramáticos. Às vezes a gente não entende por que passamos por certas lutas, certos problemas, certas dores, certas perdas. Mas são muitas vezes essas situações que nos faz se aproximar de Deus, que nos faz ser dependentes de Deus. O ser humano, ele tem uma tendência a se esquecer de Deus quando as coisas estão indo bem, quando tudo está dando certo. A autoconfiança, a autoestima exagerada nos faz muitas vezes
se esquecer de que nós não somos nada sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus. Se Deus não estiver no negócio, por mais inteligente, por mais forte, por mais sábio que eu seja, eu não tenho condições de avançar. Então as lutas, as provas, as dores, muitas vezes nos serve de aprendizado, nos serve para o crescimento, para o amadurecimento. É como o vaso que está sendo jogado no chão, sendo quebrado, para depois ser untado novamente com água e ser amassado, para ser colocado novamente na máquina para ser refeito. É isso que muitas vezes acontece conosco, mas quando isso acontece, nós saímos dessa situação mais fortes. Saímos dessa situação com mais intimidade com Deus, porque nos tornamos mais dependentes de Deus, mais conscientes de que sem Deus, sem a presença do Senhor Jesus na vida, nós não temos condições de ir a lugar nenhum. Precisamos da presença do Senhor Jesus na nossa vida para realizar os nossos propósitos, para alcançar as nossas vitórias, para que as coisas realmente dê certo na nossa vida. Bom, nós temos aqui a leitura bíblica em classe nesta lição. Se encontra em Esté capítulo 4, versículo 5 até o versículo 17, Esté capítulo 5, versículo 1 até o 3 e versículos 7 e 8 também, né? Então nós vamos aqui ler esses versículos, comentar um pouquinho. É um texto longo, né? Mas nós vamos percebendo aqui que esse texto nos traz importantes ensinamentos para as nossas vidas. Temos aqui um conteúdo histórico, mas que nos traz também lições importantes para o nosso dia a dia. É isso que nós vamos perceber ao estudar esses textos, né? Esses 2 capítulos que temos aqui definidos na leitura bíblica em classe. Começando aqui pelo versículo 5. Então Esté chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Esté e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e lhe suplicasse na sua presença pelo seu povo. Bom, vamos lá, nós estamos num texto histórico, então a gente precisa lembrar que esse acontecimento aqui é a continuação do que nós estudamos na semana passada. Nós terminamos a lição passada lendo um texto bíblico onde Mardoqueu, ao tomar conhecimento do decreto do rei, que permitia a Amã matar a todos os judeus, então já estava definido. O povo judeu seria morto numa data determinada, não tinha como revogar essa lei, porque a lei dos persas, do rei persa, era irrevogável, não havia como revogar. Então já estava definido. De fato, era só esperar o dia e a hora e os judeus seriam totalmente destruídos, seriam mortos. Então, Mardoqueu, ao tomar conhecimento disso, ele fez o que eu e você faríamos. O que se faz quando você recebe uma notícia desesperadora? O que se faz quando você recebe uma notícia ruim? Quando você não vê ali qualquer possibilidade de reverter uma situação, uma notícia de morte, o que fazer? O que fazer se você souber que o médico definiu lá para você que você tem 30 dias de vida? E aí você pensa,
que não vai mais conseguir cumprir os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Você começa a refletir que não vai dar tempo de você abraçar as pessoas que você gostaria de abraçar, que você não vai realizar o seu projeto de vida, de ter uma casa, de ver os seus netos, seus bisnetos. E agora? O que você faria se você soubesse que você tem data, tem dia e hora para morrer? Mardoqueu, ao tomar conhecimento do decreto do rei, que foi selado pelo anel do rei, que foi dado a Amã, quando ele tomou conhecimento do que Amã conseguiu, que era a autorização para destruir, para dizimar todo o povo judeu, Mardoqueu fez o que eu e você faria: chorou. Chorou desesperadamente. Ele foi, rasgou a sua roupa, colocou sobre si um pano de saco, lançou sobre a sua cabeça cinzas e saiu pelas ruas, clamando. Mardoqueu, ele fez questão de mostrar para todos a sua dor. Foi uma manifestação que ele fez, ele se manifestou. Uma manifestação pacífica, é verdade, solitária, mas a Bíblia diz aqui, né, mostra que isso também chegou até os demais judeus de todo o império, e eles também passaram a clamar. Mas Mardoqueu, aqui na fortaleza de Suzã, tomou para si essa roupa de luto, embora não havia morrido ninguém ainda, mas a morte era uma coisa certa para eles. Então ele assumiu essa condição de luto e foi para a porta do rei, para o palácio, naquela situação. Mardoqueu manifestou a todos a sua dor, a sua tristeza. Mas o que aconteceu, Mardoqueu? Fomos vendidos. O que aconteceu, Mardoqueu? Fomos vendidos covardemente. Fomos entregues à morte, sem direito de defesa. Então ele se manifestou. Foi uma manifestação, foi um grito de desespero. Mas o que me encanta em Mardoqueu, o que me encanta é que ele teve o seu momento de choro, mas ele não ficou afogado nas suas lágrimas. Ele não ficou afogado nas suas lágrimas. Ele sabia que o caso era impossível de ser revertido humanamente, ele sabia disso. Não tinha como revogar a lei do rei. Não tinha, não era possível. Mas alguma coisa ele tinha que fazer. Alguma coisa ele tinha que fazer. Como eu e você, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de perda, nos nossos momentos de dor, choramos, derramamos as nossas lágrimas, mas nós não podemos ficar a vida toda nessa situação. Nós precisamos se mexer, nós precisamos tomar decisões, precisamos nos posicionar. E eu acho lindo isso aqui em Mardoqueu. Que lição Mardoqueu nos deu. Ele estava ali triste, estava ali amargurado com aquela situação, mas ele não se entregou. Ele não se entregou à tristeza profunda. Ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos à luta. Alguma providência temos que tomar. Primeira medida que ele tomou, ele manifestou para o mundo a sua tristeza. Ele mostrou para todos o que estava acontecendo. Mas ele fez isso com a intenção de chamar a atenção da sua prima, que agora, mais do que sua prima, era sua rainha. Esté estava no palácio. Ainda não sabia da artimanha de Amã. Ela estava lá, blindada dentro do palácio. Mas, de repente, esse cidadão chamado Ataque, que era eunuco de Esté, ele toma conhecimento do que está acontecendo com Mardoqueu. Ele toma conhecimento. Ele passa para Esté o que estava acontecendo. E Esté,
ela manda recado perguntando a Mardoqueu, para que aquilo? Mas por que você está assim? Você está com roupa de luto? Por que você está gritando, clamando desse jeito? Por que você está nesse estado? Quem morreu? Quem morreu? O que aconteceu? E aí, esse mesmo cidadão, o Ataque, recebe as informações de Mardoqueu. Mardoqueu também entrega para ele a cópia do decreto do rei, que foi digitado ali, que foi escrito, né, melhor dizendo, digitado do nosso tempo, escrito por Amã. E aí, Mardoqueu entrega esse documento a Ataque, essa cópia, para que seja entregue à rainha Esté, para que ela veja. E aí é interessante você observar que mesmo com poucas esperanças de resolver o problema, mas Mardoqueu não se entregou. Mardoqueu apresenta um plano, um projeto para Esté. Ele manda essa cópia do documento e pede a Esté para que Esté vá até o rei, mostre o que Amã estava fazendo, como que Amã arquitetou, conspirou contra o seu povo, o povo de Mardoqueu, o povo de Esté. Então, aqui encontramos Mardoqueu dando para a Esté uma alternativa que seria a única alternativa para tentar resolver o problema, que era ela se apresentar ao rei Assuero. Só que aí nós temos um problema. Aí nós temos aí o versículo 8 dizendo, né, também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicar em Susã para destruir, para mostrar a Esté, ele a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, ele pedisse, ele suplicasse na sua presença pelo seu povo. Mas aí, olha o que diz o versículo 9, veio, pois, Ataque e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu, e aí Esté responde, versículo 10, então disse Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então vocês vejam que Mardoqueu não pôde conversar pessoalmente com Esté. Tinha aqui um interlocutor que era o eunuco chamado Ataque. Então vocês vejam que Esté manda um recado para Mardoqueu. Olha, você, como todo mundo sabe, que eu não posso chegar na presença do rei desse jeito. Dentro desses 30 dias eu não estou agendada para ir até o rei. E pela lei, todos que tentam se achegar ao rei sem estar agendado, sem autorização, automaticamente já está condenado à morte. Salvo se o rei, a não ser que o rei estenda o cetro e dê a permissão à pessoa de se aproximar. Caso isso não aconteça, quem tenta chegar no palácio, a sala do rei, automaticamente já vai ser condenado à morte, porque não é permitido. Então Esté coloca uma questão. Mardoqueu fala, olha, só tem uma alternativa, você tem que se apresentar ao rei. E aí ela coloca o outro lado da moeda, ela fala, mas eu não tenho permissão para ir ao rei nesses 30 dias. Como é que nós vamos fazer? Então vocês vejam que houve aqui um diálogo, ainda que à distância, mas houve aqui um impasse que precisava ser resolvido para que houvesse, né, uma solução do problema. E aí o que nós encontramos no versículo 13? Mardoqueu dá a resposta para ela. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esté, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calaras neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus.
mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Oh, coisa maravilhosa! Mardoqueu era um homem de um conselho muito acertado, né? Esté falou, eu não tenho permissão para ir até o rei. Como é que eu vou até o rei? E aí Mardoqueu coloca para ela a situação, olha, você não tem alternativa. Não pense você que você vai escapar pelo fato de você ser rainha, porque o decreto diz que todos os judeus serão mortos, vão descobrir que você é judia e vão te matar também. Você não vai escapar. Mas se você não quiser ser esse instrumento, esse canal, se você não quiser ser esse vaso de Deus para abençoar o seu povo, Deus vai levantar outro livramento. Deus vai usar alguém, Deus vai levantar um outro meio, Deus vai criar uma outra forma do povo ser liberto, ser livre. Mas Deus vai requerer de você. A sua casa perecerá, porque você deixou de servir, deixou de ser útil. Tem tanta gente nessa situação, né? Tem tanta gente com a sua vida atrapalhada, travada, porque se tornou desobediente ao plano de Deus. Às vezes as pessoas não se desviam do evangelho, não se desvia da igreja, mas se desvia do projeto de Deus. Quantos entram por esse caminho? Se desvia do projeto de Deus. Se desvia do plano de Deus. Mardoqueu disse aqui para Esté, quem sabe não foi para isso que você chegou aí à condição de rainha. Mardoqueu estava mostrando para Esté o seguinte, você não chegou à condição de rainha porque você é bonita, porque você é muito educada, porque você é muito inteligente, porque você é de família nobre. Não, você chegou aí para esse momento, para ser a guardiã do povo, a heroína, para ser uma mulher corajosa, destemida, que vai interceder pelo seu povo e através de você, Deus vai conceder um grande livramento ao seu povo. Agora é com você. Agora é com você. Meus irmãos, Deus, Ele cuida de nós. Nada na nossa vida é por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, se Jesus é o Senhor da nossa vida, nada na nossa vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Mesmo os momentos difíceis, Deus tem um propósito. Os momentos de maiores conquistas e alegrias, Deus tem um propósito. Muitas vezes Deus eleva alguém a uma posição e as pessoas às vezes não entendem naquele momento, mas é preciso entender em algum momento que foi Deus que te colocou para um momento, para uma causa, para uma razão específica, porque Deus está no controle das nossas vidas. A gente vai passando por situações na vida e muitas vezes a gente olha para trás e fica pensando, meu Deus, como é que eu passei por isso? Por que eu passei por isso? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu passei por aquilo ali? Ou quem sabe você analisa assim, como que eu consegui? É Deus. Foi Deus. É porque Deus tem um plano. É porque Deus tem um projeto. É porque Deus tem algo a realizar através da sua vida e foi necessário que você passasse por aquilo, foi necessário que você enfrentasse aquilo, foi necessário que você chorasse em determinado momento, perdesse tal coisa, passasse por certos apertos, foi necessário que você vencesse em determinadas situações, superasse certas situações, para que no momento certo você seja usado por Deus como um instrumento preparado, como um instrumento afinado para tocar as notas certas
que o Senhor vai entoar através da sua vida. Então, irmãos, é muito lindo a gente ver isso aqui. Mardoqueu, que era um conselheiro, com certeza, de Esté, enquanto ela era novinha, criança, mas ela foi para o palácio, se tornou rainha, mas continuou tendo Mardoqueu como seu conselheiro, porque aqui Mardoqueu dá um importante conselho para Esté e fala: minha filha, você não está aí por acaso, você está aí para ser usada por Deus. Chegou a hora de você mostrar por que Deus te elegeu como rainha de todo esse império. E Esté entendeu, né? Porque nós encontramos aqui no versículo 15, Esté respondendo para Mardoqueu. Então disse Esté, que tornasse a dizer a Mardoqueu. Olha que coisa linda o versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, e nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Versículo 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Olha outra coisa linda que nós aprendemos aqui. Depois de Mardoqueu conscientizar Esté do seu papel, o papel que ela tinha que desempenhar dentro desse plano, depois de Mardoqueu conscientizá-la, ela diz: olha, faz o seguinte, Mardoqueu, convoca o povo, convoca os judeus, chame todos que estão na fortaleza de Suzã. Vocês vão orar, jejuar, vocês vão jejuar por 3 dias e 3 noites. Um propósito coletivo. Meus irmãos, quando o povo de Deus se une com um propósito, quando o povo de Deus resolve se mobilizar, algum milagre, alguma coisa extraordinária Deus vai fazer. Deus vai fazer. Olha o que aconteceu aqui. Esté convocou, pediu, Mardoqueu convoca todo o povo, reúne todo o povo. Eu peço a vocês, jejue por 3 dias e 3 noites. Ninguém coma nada, ninguém beba nada. Ore, clame, busque, jejue. E a Bíblia diz que isso foi feito. Deus se comove quando o seu povo se une. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus se comove quando o seu povo se une. Quando o seu povo se mobiliza. E a Bíblia diz aqui que durante 3 dias e 3 noites não comeram, não beberam, nem na periferia, nem nos palácios, nem no palácio, porque Esté com as suas criadas também fizeram a mesma coisa. Entraram no processo de jejum. Um propósito com Deus. E quando o povo de Deus se une, não há como o milagre não acontecer. É muito bonito, é muito importante, nós precisamos orar. É bom você orar no monte, é bom você orar em casa, no seu quarto, a gente ter o nosso momento particular de oração, isso é bíblico, é importante, mas é bíblico também a união, a coletividade, quando o povo se une, quando o povo entra no mesmo propósito, quando o povo se ajunta para orar junto, para clamar junto, quando o povo se ajunta para buscar junto, Deus se comove, Deus age poderosamente. É isso que nós vemos aqui. Bom, então houve aqui toda essa comoção. Já no capítulo 5 de Esté, versículo 1, depois desses 3 dias e 3 noites de jejum, né, e oração também, evidentemente, o que nós temos aqui? Vamos ler agora. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia,
Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Que alívio Esté recebeu aqui. Que alívio Esté sentiu aqui. Quando o rei olhou para ela e apontou para ela o cetro, permitindo que ela se aproximasse e tocasse no cetro, era um ritual que representava ali a permissão do rei para que a pessoa se aproximasse, nesse caso Esté. Versículo 3, então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esté e disse, minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Vocês repararam aqui que coisa linda? Esté recebeu permissão para chegar diante do rei. E o rei diz para a rainha, minha rainha, qual é a tua petição? O que você veio pedir? O que está acontecendo? Te dou até metade do reino. É uma expressão aqui, uma hipérbole, né? Um exagero, mas é um termo que define aqui o desejo do rei de agradar a rainha. De outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, o que você deseja? O que você quer, minha filha? O que você está precisando? E aí, pensa comigo, não era hora de Esté dizer, rei, tá vendo aqui, documento selado com o selo do Senhor, com o anel do Senhor. Amã nos vendeu, eu sou judia, e Amã nos vendeu, nós estamos condenados à morte, o meu povo, rei, vai ser todos eles vão ser mortos, todo o meu povo, todos os meus familiares vão ser mortos, porque Amã enganou o Senhor e nos vendeu, ou nos comprou para matar. Não era hora de Esté dizer isso? Não era hora de Esté abrir o coração? Porque o rei perguntou a ela o que ela queria, mas não. Que equilíbrio, que domínio próprio. Como essa mulher foi forte para segurar o ímpeto, para segurar o impulso, impactada com a ameaça de morte que ela tinha. Ela usou de uma estratégia. Ela fala, rei, eu peço ao Senhor, me concede que o Senhor se assente comigo em um banquete amanhã. Vai o Senhor e Amã, o algoz, o inimigo, o traiçoeiro Amã. Mas ela não citou assim, né? Eu estou falando o que ela sabia que Amã era. Mas ela chega e diz, eu quero que o Senhor e Amã participem do banquete comigo. Mas, gente, por que Esté pediu o rei para ir para um banquete? Não era hora dela dizer não. Não era hora dela dizer. Ela sabia que o rei gostava de banquetes. Vocês já repararam como o livro de Esté narra momentos em que o rei fez banquetes? Aliás, até depois de ter assinado o decreto de morte dos judeus, a Bíblia diz que Amã e o rei sentaram para comer e beber. Ele gostava de festas, ele gostava de banquetes. E como a rainha Esté sabia disso, ela preparou o coração do rei. Que exemplo de mulher sábia, exemplo de mulher com domínio próprio. Definitivamente Esté não era uma mulher ansiosa, ou se tinha ansiedade, ela conseguiu dominar, ela conseguiu ter o controle sobre a situação. Temperança, domínio próprio. E mesmo mediante a urgência que ela tinha de resolver o problema,
ela ainda teve forças para dizer: ó rei, permita-me preparar um banquete para o senhor. E também para Amã, porque Amã era o ministro, primeiro-ministro, era o braço direito do rei. E o rei disse para a rainha: tudo bem, amanhã nós estaremos no banquete e você vai dizer para mim o que você quer. Vejo aqui em Esther uma mulher sábia, prudente, que mesmo diante da situação desesperadora, ela procurou o momento certo, o momento melhor para dizer o que ela tinha que dizer. Que lição! Porque às vezes a gente se perde por causa das precipitações, por causa dos nossos impulsos, né? Observe que a rainha Esther, antes de se apresentar ao rei, ela pediu que o povo jejuasse. Mas o que ela tinha que fazer era aquilo mesmo, só tinha uma alternativa. Mas ela pediu para que o povo jejuasse. Tem coisas, você já reparou isso? Tem coisas que as pessoas fazem que tinha tudo para dar certo. Não tinha como dar errado, e dá errado. Tinha tudo para dar certo, mas acaba dando errado. Porque muitas vezes as pessoas não se calçam com a oração, não buscam a direção, não buscam a graça, não buscam o poder de Deus para que os abençoe. E às vezes aquilo que tinha tudo para dar certo, mesmo tendo tudo para dar certo, dá errado. Porque falta a dependência de Deus. Falta deixar Deus tomar a direção. Esther pediu para que jejuassem, foi até o rei no terceiro dia, o rei concedeu a ela o direito de se aproximar, perguntou a ela o que ela queria, ela tinha a oportunidade de dizer naquele momento, mas não disse, porque ela queria fazer tudo na direção de Deus, com paciência, com prudência, e ela esperava o momento certo para que ela pudesse dizer aquilo que precisava ser dito e intercedendo pelo seu povo. Quantas vezes nós nos perdemos por causa das nossas precipitações? Mas Esther nos ensina que para tudo há o seu momento certo. E nós precisamos controlar o nosso ímpeto, as nossas emoções, os nossos impulsos. Tem horas que você tem todas as condições de falar, você tem toda a razão para falar, mas é melhor se calar. Tem horas que você tem todos os motivos para desabafar, mas não é o momento de desabafar, é o momento de você segurar. E pedir a Deus que dê graça, sabedoria, discernimento, para falar no momento certo, para agir no momento certo e assim ter o resultado esperado. Tá certo? Bom, nós temos aqui a leitura, né, do nosso comentário, né, que o pastor Silas Queiroz fez. A nossa lição está dividida em 3 partes. Na primeira parte nós temos aqui o perigoso plano, o temor de Esther. Primeiro subtópico, lamento, choro e compadecimento. Segundo subtópico, um obstáculo real. Terceiro subtópico, autoritarismo e morte. Na segunda parte da lição nós temos aqui Mardoqueu convence Esther. Falamos sobre isso também, né? Primeiro subtópico, confiando na providência divina. Segundo subtópico, primeiro Deus, depois o homem. Terceiro subtópico, confiar em Deus não é tentá-lo. E no terceiro tópico, na terceira parte da lição, nós temos aqui o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete, né? Como a gente falou aqui, né? Sabe a decisão de Esther. Primeiro subtópico, prudência, preparação e ação. Segundo subtópico, estendendo o cetro. Terceiro subtópico, em sintonia com Deus. Na lição da semana que vem, nós vamos aprender o que deu esse banquete de Esther. Qual foi o resultado do banquete que Esther
propôs ao rei Iamã participar. Nós vamos aprender como que Esté deu sequência a esse plano que ela iniciou ali, né, dentro da direção de Deus. Nós vamos aprender qual foi o desfecho, qual foi o resultado de tudo isso, tá bom? Bom, Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham uma excelente aula nesse domingo, do dia 8 de setembro. Por favor, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe o nosso canal e comenta também aí, faça o seu comentário. É importante que você faça o seu comentário também na nossa lição aqui, tá bom? Isso é importante para que a gente possa juntos crescer, aprender mais e mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.